sim, estamos de volta ao universo da treta adolescente. Lembra da treta adolescente? Impossível você não lembrar. Ontem, ano passado, só se falava disso, né? Menina, Chique Bahia, não tinha outro assunto. Que era a treta que misturava Antonella, Liz Macedo, mas quem? Não sei o que. Ah, a galera quebra-pau, cagaram na sacola, tacaram na cara do outro, e não sei o quê, e aí vem o tio da Antonella, que tá sempre em alguma coisa, sei lá o que tá entendendo. Já tem algum tempo que a galera parece que tá com um pouco de ranço da Antonella. Por quê? Durante a treta adolescente, meio que todo mundo ficou do lado dela, que ela foi a menina humilhada, acabada, destruída, não sei o quê. Tá. Só que aí, a pauta de hoje, eu vou até precisar de um documento para me explicar a pauta. Porque é aquele tipo de pauta que cresce como uma árvore e se ramifica para milhões de lugares e milhões de pessoas se metendo. O que aconteceu? A Antonella Braga, uma adolescente famosa, né? Vou até aqui abrir. Antonella Braga. Vamos ver se tem o Instagram dela aqui, ó. Ó, o Instagram da Antonella Braga, 3,7 milhões de seguidores, tá? Antonella Braga, essa adolescente aqui. Tá. A Antonella Braga, todo mundo ficou do lado dela, muita gente ficou do lado dela durante a treta lá do negócio adolescente, né? E aí, recentemente, o povo está falando que depois dessa treta, ela começou a entrar numa era santinha. Inclusive estão chamando ela de Santonella. Sim. Ó, e aí, estão falando que desde que ela brigou com as meninas, que ela fica mandando umas indiretinhas, que basicamente, sempre que ela tem oportunidade, ela manda uma indireta pra galera. Tá errada? Por mim, não. Eu faria pior. Mas ela basicamente tá ali, né, sempre envolvida numa polêmica. E aí a galera está alimentando um certo ranço da Antonella. Pra quem já tem ranço, qualquer coisa é qualquer coisa, a galera está com ranço desse vídeo aqui, que é a Antonella quase tendo um treco com a escalação do Neymar. Mas a gente tem que lembrar que tem pessoas que gostam. Gente, eu tô muito nervosa. Eu tô muito feliz que o Neymar foi convocado, gente. Eu tô passando mal. Aliás, gente, calma aí, só um minutinho. Porque assim, eu sei que tem muita gente que entra numa área nova, né? Sei lá, design, marketing, programação, games, mas não sabe o que fazer para dar o primeiro passo, né? Não sabe o que fazer para... Tem medo, sei lá, muitas vezes não sabe mesmo o que fazer, não sabe nem como procura um trabalho, não sabe nem como, sei lá, se especializa mais naquilo, ou até muda de área. Às vezes é difícil mesmo, eu sei. E a EBAC, ela resolve exatamente isso, tá? Porque são mais de 150 cursos online, e aí nessas áreas todas que eu falei, tá? Design, ainda tem outras, arquitetura, marketing, audiovisual, tem games, e na EBAC você estuda da maneira como você quiser, né? Porque você estuda com o seu tempo na plataforma da EBAC. E aí o que eu acho mais legal é que você não fica sozinho nessa história, porque é online, então eu vou, sei lá, ninguém vai prestar atenção em mim, eu não vou ter ninguém para trocar, se eu tiver dúvida, não tenho o que fazer. Não é bem assim, tá? Porque na EBAC você tem um tutor que é individual e ele atua no mercado. Então ele vai te ajudar como? Corrigindo as tarefas, né? Ele vai tirar dúvidas durante o seu curso. E os professores, eles também são pessoas que também atuam no mercado. E isso faz muita diferença, porque é muito importante você ter um professor que tenha noção do que está acontecendo no mercado, não só de um lado acadêmico, mas assim, do que está acontecendo atualizado no mercado, né? De como que o mercado está agindo, como que todas as mudanças das coisas que estão acontecendo hoje estão afetando a profissão. Então isso que é muito legal, você ter professores que estão atuando no mercado, né? Bem, na EBAC tem cursos que vão do 0 ao Pro, tá? Então você já sai com uma especialização na área e com um projeto profissional autoral para o seu portfólio.
E que hoje é uma coisa que importa muito, né? Você conseguir chegar num trabalho, você conseguir chegar numa entrevista e já mostrar algo que você já fez, né? Você não chega de mão abanando. E são mais de 145 mil alunos que já escolheram a EBAC e eu tenho certeza que você vai estar numa boa companhia. Atenção, os cursos da EBAC você consegue parcelar em 21 vezes no cartão ou 24 vezes no boleto, então encaixa no seu orçamento, né? E a EBAC, ela acabou de completar 10 anos, parabéns, dona EBAC, e com isso liberou condições especiais em todo o site da EBAC. Então corre para o site, garante o seu presente de 10 anos, é o famoso... faz um curso inteiro de publicidade e marketing para chegar aqui e jogar aqui para vocês, que é o aniversário da EBAC, mas o presente é de vocês. Ai, gente, olha, é uma coisa muito legal para o seu futuro e sempre bom lembrar que a EBAC não faz 10 anos para sempre. Então, as promoções são por tempo super limitado. Então, aqui embaixo na descrição tem o link para você entrar no site da EBAC, também tem no comentário fixado e também tem um QR Code aqui na tela. É bem mais fácil, caso você esteja na televisão, só aponta o QR Code aqui para você entrar no site da EBAC. E também tem desconto. Além do desconto de 10 anos da EBAC, além de todas as promoções que a EBAC já tem, também tem o meu cupom, que é Festa Beta. Ai, tá muito comemorativo hoje, essa publi. Tá? Então, te dá R$200 de desconto, além de todas as promoções que já estão rolando. Então, corre lá, que eu tenho certeza que você não vai querer perder. Muita gente comenta aqui que começou um curso na EBAC por causa dos vídeos aqui. A EBAC já está com a gente há muito tempo nesse canal, apoia esse canal. Então, se você tá afim de mudar a tua carreira, de começar a dar um próximo passo, especializar, se aprofundar, dá uma olhada na EBAC, que eu tenho certeza que vai ser um super curso e uma super diferença que vai fazer aí na tua vida, né, curricular, acadêmica e também na sua vida profissional. Obrigado, EBAC. Não esquece de usar meu cupom. De volta pro vídeo. O Brasil ama ele, gente. Tem que ir. Tem que ir. Gente. O Brasil ama ele. Graças a Deus, meu Deus do céu. O Brasil é muita gente. O Brasil é muita gente. Ela é filha da Sara Andrade, menina? Não, então. Aí eu acho que é a mãe dela, né? Aí ela tá, tipo assim, quase tendo uma síncope. Porque o Neymar está sendo, supostamente, levado para essa porra desse negócio, né? Tá. Ok. Ainda no universo Copa do Mundo, a Antonella postou isso aqui. Ó. Antonella Braga falando que apoia a mãe dela com Léo Pereira. Léo Pereira, descobri aqui, é jogador do Flamengo, né? Um jogador padrão do Flamengo. Só que este Léo Pereira, supostamente, estaria tendo um relacionamento com Caroline Lima. Parem de inventar pessoas. Sim. E aqui, ó, ela postou esses stories aqui. O cabelo tá igual. Meu sonho. Natália Braga, que é a mãe dela. Não me mata, te amo. Vou fugir de casa depois dessa. E aí botaram aqui, ó, ela botou a foto dele e a foto dela. Quer dizer, deu trabalho ainda de editar. De botar a mãe embaixo e o Léo Pereira em cima, né? E aí falou que, nossa, eles estão com o mesmo cabelo, né? Loira, não sei o quê. Sendo que, supostamente, a internet inteira sabe que esse cara namora. Você sabia? Eu nem sabia que existia. Só que aí o pessoal ficou assim, ué, mas Antonella, o que rolou? Porque no final do ano passado, 2025, esse aqui é um post que a Antonella, né, mostrou. Pove, a mãe solteira, agora é mãe casada. Gostosa, que corpão da hora da... O que isso quer dizer? Que a mãe da Antonella estaria casada. E aí ela... Por que que é? Que final de 2025, a mãe estava casando. E agora, em maio, a Antonella está chipando a mãe com outra pessoa.
Guarda essa informação. Aqui, ó, a galera caiu de porrada em cima. E aí, obviamente, as pessoas ficaram tipo, poxa, Antonella, sacanagem, não sei o quê. Aí ela veio falar sobre o assunto, fazer um grande pronunciamento. Vamos lá. Antonella Braga quebra o Ai! silêncio após Esse polêmica vídeo com Leo não Pereira e normal. o Web reage. Me tacando hate, eu não tô entendendo o motivo, porque são duas pessoas solteiras. Você que é uma senhora mais velha, jovens, quando querem fazer um post meio irônico, meio não querem mostrar a cara, eles usam esse filtro. E assim, realmente, eu não tô entendendo o povo me chamando de Santonella, de sem noção. O que eu fiz, gente? Santonella, sem noção. Ó, só uma parte que a gente perdeu aqui no início. Ó. Porque são duas pessoas solteiras. São duas pessoas solteiras? Pelo visto, sim. E assim, realmente, eu não tô entendendo o povo me chamando de Santonella, de sem noção. O que eu fiz, gente? Proibir de chipar agora? Nossa. E, nossa, eu não vou... Minha mãe vai me matar de novo, cara. Minha mãe vai me matar de novo. Pois é. Aí aqui temos a Daiane fazendo esse resumo desse A momento da Antonella história. Braga tá sendo muito criticada porque fez esse post dizendo que queria que a mãe namorasse com o Léo Pereira, o jogador do Flamengo. Ela postou isso e excluiu logo depois, porque viu que ia gerar muita polêmica e gerou. Mas ela tá sendo muito criticada porque os seguidores falaram que ela foi muito inconveniente em postar isso, sendo que o Léo Pereira namora a Caroline. E o Brasil inteiro sabe disso. Outras pessoas estão dizendo que foi errado ela postar porque a mãe dela é casada. Ai, porque a mãe dela não casou esses tempos. Então, gente, o post da Antonella foi esse aqui, né? O cabelo tá igual. Meu sonho. Natália Braga, não me... Te amo, vou fugir de casa depois dessa. Dando a entender, né, que queria os dois juntos. Aí ela ainda disse que acha que vai ocultar a mãe dos stories pra ela não ver, né? Enfim. Aí começaram a questionar se a mãe da Antonella Braga não era casada. Então, gente, aparentemente ela está solteira, mas ela casou sim em novembro do ano passado, né, de 2025. Aqui as fotos do casamento, ó. Então sim, ela estava casadíssima. Até teve esse burburinho um tempinho atrás, né, se ela estaria solteira ou não, mas ela não respondeu nenhum comentário sobre isso e não quis falar sobre. Mas aparentemente, né, a Antonella Braga confirmou nos stories que a mãe está solteiríssima. Tanto que ela shippa a mãe com o Léo Pereira. Aí começaram as críticas. Não vai tá dando, Antonella. Ele está com a diva, a Caroline. Aí, ó, gente, acho que não foi nem questão dos dois juntos, não. A mãe dela casou esses dias. Longe de mim defender os carolinos, mas todo mundo sabe que eles estão juntos. Que post inconveniente dessa menina. Léo está de conversa com a mãe dela. Pra ela fazer isso, a mãe deve falar que tem vontade de pegar o Léo Pereira. Ela tá solteira, casou esses tempos. Então, ela tá. Quer dizer, com um post, Antonella conseguiu matar uns 15 pássaros ao mesmo tempo. Conseguiu atrapalhar o relacionamento lá da Caroline e Léo. Quer dizer, não conseguiu atrapalhar, né? Mas, e ao mesmo tempo expor a mãe. Sim, pois é. E aí o povo já começou a falar que a mãe e o jogador tinham alguma coisa, que eles, né, falavam no off. Até que, ó, o próprio Léo Pereira falou. Léo Pereira sobre a story que a Antonella Braga postou, no qual chipava sua mãe com ele. E aí ele respondeu, oxe, não tenho nem conhecimento de quem são essas pessoas. Meteu um... tá maluco, caralho? Não me mete nessa história que eu não tenho nada a ver com isso. Coitado. Foi encher o saco dele lá na casa dele. E a Antonella, obviamente, ficou puta, né? E postou. Comentou, né? Numa foto. Os adultos são chatos e complicados, hein? Aff. Apenas falei que shippo duas pessoas, mas pelo visto tem gente adulta que precisa aprender a interpretar texto. Léo nem me segue, nunca disse que tinha qualquer envolvimento, que já deram como certo. Sendo que assim, coitada, né? A garota é uma adolescente, gente. É uma adolescente que tá no clima de Copa, tá no ritmo da Copa. E aí ela acha um jogador bonito e o sonho dela era que a mãe casasse com esse jogador, tivesse um troca com esse jogador. Ela só esqueceu que ela tem milhões de seguidores. Que ela não é uma doidinha qualquer, ela só esqueceu que ela tem milhões de seguidores, que supostamente a mãe estaria casada, que a mãe nunca falou que tinha separado, e que ainda o outro jogador, ele tem um relacionamento público, quer dizer, não é público, né? Mas
que supostamente a internet toda sabe. Pois é. E aí, isso forçou a mãe de Antonella Braga a falar sobre o assunto. Bom, vamos lá. Há pouco tempo, passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida, sentindo tristeza e frustração. Entretanto, quem é mãe sabe que dor mesmo é aquela que envolve os filhos. Essa dói na alma, na carne. Então, qualquer outra dor que venha, dói, traz choro, mas não chega nem perto da alma. Me considero uma fênix. Aliás, todas nós, mulheres, deveríamos nos sentir assim, pois a vida exige a todo tempo que a gente renasça. Passei pela dor que passei com olhos e julgamentos de todos os lados e o principal, tendo que estar muito bem, pois a vida não para. Mas principalmente a vida dos meus filhos não para. Eles são e sempre serão minha prioridade. E vai chegar no assunto em algum momento. E quando falamos de vida, existem coisas que cada uma se aceita ou não, uma sabe se aceita ou não no relacionamento. Entretanto, existem outras que nenhuma mulher deve aceitar. E eu não aceitei. Mesmo doendo, mesmo sendo difícil. Sobre as mulheres, que decepção de várias e de nossa batalha. Não recebi nenhuma mensagem de homens dilacerando críticas ou julgamentos. Porém, de mulheres, daquelas que sempre defendi, escutei tantas mentiras e julgamentos, sem elas terem ideia do que eu realmente tinha passado e do quão forte eu tive que ser para conseguir dar esse passo. Mas a vida é assim, renascimento sempre. Aproveito o ensejo para agradecer a vocês, que verdadeiramente nos doaram amor, apenas por terem amor aí dentro de vocês. Amamos vocês. E as centenas de mulheres que me mandaram mensagem perguntando de onde eu tiro forças para seguir, eu digo a vocês, nenhum outro ser desse planeta tem a força de uma mulher, a força de lutar e defender um filho, de estar morta de cansada, de estar ali, de estar sofrendo por dentro e sorrindo por fora. Nós somos muito fortes, entretanto. Aprender a canalizar essa força e usá-la como propulsora de crescimento muda tudo. E a vocês, mulheres que mandaram mensagens de julgamento ou que dilaceram comentários. Cara, dilaceram comentários? Será que ela não queria falar destilam? Destilar comentários? Entende? Agora, dilacerar é despedaçar, desfazer, desbagaçar. Desbagaçar comentários maldosos não faz muito sentido. Vou te dar uma ideia de marca. Beleza em mudar é singular. Comentários maldosos e páginas pelas redes. Eu só posso dizer, sinto muito. Pois se há isso no coração de vocês, é isso que estão e vão ensinar aos filhos de vocês. Então, a nossa luta não muda e é em vão. Porém, eu sigo aqui na minha, por nós e pelas que ainda virão. Check. Obrigada por tudo. Amo vocês. Impressionante a galera ficar dilacerando, né? E aí, óbvio, ai meu Deus, que o tio da Antonella resolveu se meter. Why not? Hoje eu pensei que eu tava no Brasil, mas quando eu percebi eu tava no metaverso do paralelo, gente. Porque, tipo assim, eu acordar com um chip bobo, algo comum, um comentário de uma fã para com seu ídolo, que um Google que vocês fizerem vai estar lá, solteiro. Sendo atacado por diversas outras mulheres por nada. Nada, porque eu não vi nenhuma crítica ou nenhum ataque vindo de homens, só de mulheres. Só porque uma menina de 17 anos... Mulheres dilacerando comentários. Chipou a mãe solteira com seu ídolo solteiro. Aonde está o erro nisso? Na verdade, queria parabenizar, inclusive, a fanbase da Carol, que foi, nossa, a fanbase dela é gigante, elas amam mesmo. Eu adoro a galera que defende quando ama. Mas eu acho que os ataques de vocês estão indo para a pessoa errada. Porque se existe uma relação, a relação está oculta. Então, se existe uma relação oculta, ela tem que se tornar pública, se existe ou não. Porque se duas pessoas constam publicamente como solteiras, dá margem para serem chipadas, para serem supostamente afiliadas a outras pessoas. Em nenhum momento, minha sobrinha ou minha irmã
disseram que conheciam, que tinham alguma coisa ou que tinham interesse de algo. A minha sobrinha apenas colocou como fã que o ídolo dela, que publicamente está solteiro, sugestionou uma possível relação com a mãe, que também está solteira. Não teria nada errado com relação a isso. Agora, ver mulheres atacando outras mulheres, sendo que a única que é a vítima E dilacerando comentários. da questão está sendo a mulher que está sendo atacada por outras mulheres? Como assim? Que inversão de valores é essa? Porque se existe alguém que deve ser questionado, que veio inclusive publicamente Os falar, valores oxe, estão invertidos. nem conheço essas pessoas, mas ninguém falou que te conhecia, ninguém aqui falou que te conhecia, nem minha irmã nem minha sobrinha falaram que te conheciam. Aliás, te conhecem muito, te conhece como jogador, como ídolo do futebol, né? Mas intimamente, não. Por que você, ao invés de usar essas páginas, não comentou, gente, eu e Carol estamos juntos, ou gente, eu e Carol estamos separadas? Seria tão mais simples, você não acha? E assim, as fãs da Carol se iriam Na real, ele só comentou, oxe, nem sei quem são essas pessoas. encaminhar e blindá-la de uma forma diferente. Porque às vezes as fãs ambicionam por uma relação que não existe, defendem uma relação que não existe. A própria Carol talvez não esteja sendo assumido publicamente como a forma que ela deveria estar sendo, porque eu acho que as mulheres devem sim ser exaltadas pelos namorados, pelos companheiros que elas estão. Porque no off, pra mim, não existe nada, gente. Você tá no off. Como eu disse, um Google vai estar lá, ele tá solteiro. Mas, repito, não existiu maldade da parte de ninguém. Apenas uma adolescente que shippou a sua mãe solteira com o teu ídolo do futebol solteiro. E quem acompanha a Antonella sabe que ela tá todas as semanas no Maracanã, que nós somos apaixonados pelo futebol, que nós somos apaixonados pelo Flamengo. O ano passado eu fui em todos os jogos internacionais do Flamengo. Então nós somos, o Flamengo respira na nossa veia. Mas daí, mulheres atacarem porque uma adolescente shippou a mãe com teu ídolo? Que inversão de valores é essa? Papagaio aprende a falar inversão de valores e vira comentarista na internet. Aí a galera tá criticando, vamos lá. Alguém pediu a minha opinião? Não, mas eu vou dar assim mesmo sobre Amiga, mas esse é o nosso trabalho na internet, vamos lá, relaxa. esse caso aqui, Antonella Braga. Imagina você, é um jogador de futebol, tá vivendo a sua vidinha, tá contente porque foi convocado pra Copa do Mundo, longe de polêmica, né? E aí vem uma pirralha, porque a Antonella Braga só é criança pra mãe dela, pro padrinho dela e pra ela. E quando ela tá fazendo merda na internet, aí eles assumem que ela é uma criança. Porque é engraçado que ela não é criança quando ela põe a cabecinha dela pra pensar e criar conteúdos na internet pra ganhar dinheiro. Ela não é criança pra ser dona de uma empresa e ela não é criança pra ter namorado. Mas quando ela faz merda na internet, aí ela é criança. Ela vai lá, envolve o nome do cara numa polêmica, sem o cara nem conhecer ela direito, porque pode ser que eles a conheçam, mas não deve nem fazer parte do mesmo ciclo de amizade. O dindo dela ainda vem Gente, quanto ódio. Juro, ela só postou um treco falando que queria que a mãe pegasse o cara. Gente, calma um pouco também. cobrar o posicionamento do cara, dizer, ai, que o mais ridículo foi o pronunciamento do Léo Pereira. Ridículo por quê? Aí o dindo dela, pra defender a merda que ela fez, vem, ai, porque o povo é muito chato, ela é só uma criança. Ridículo foi o pronunciamento do Léo Pereira, que Ele não falou exatamente que ela é só uma criança. Ele falou que ela não tá fazendo nada demais, que ela tá shippando duas pessoas solteiras, o fã, que ela é fã do cara. Não falou, ai, gente, coitada, ela é só uma criança. Falou ou eu perdi essa parte? esconde, se tem namorada, esconde. Quem foi que avisou pra esse senhor, que é o Léo, que esconde a relação? Será que não é a Carol? Por que não pode ser a Carol a não querer expor o relacionamento? Hã? Ah, porque o mundo é o mundo, né? Ridículo foi o posicionamento da irmã dele, né? Que ao invés de vir a público, olha, pedir desculpa às pessoas envolvidas numa polêmica que nem ela mesma sabia, né? Porque a Antonella claramente fez isso sem a mãe saber, depois foi que ela deve ter ficado sabendo. Ela, em vez de pedir desculpa e falar assim, olha, já conversei com a Antonella, né? Isso não vai mais acontecer, peço desculpa pela confusão. Então, não, ela só aproveitou o momento do hype pra anunciar que ela estava separada. Quem perguntou? Tipo assim, ai, que se dane. Nossa, Mona, mas aí não é pra ninguém falar nada. Ninguém pode falar nada. Ela só aproveitou o hype para dizer que estava separada. Ué, mas tá todo mundo questionando isso. E outra, para que ela vai aproveitar o hype para aproveitar que tá separada? Porque ela tá sem dinheiro para pagar o Tinder Plus? É Tinder Plus que chama? Nem sei. Quando a gente toma ódio de um lado da internet, a gente é legal pra caramba, né? Eu sinto a tia véia que fala, vou sentar todo mundo, vou amarrar todo mundo no pé da mesa, só sai daqui todo mundo com amizades.
A mãe também não fez nada de Jesus Cristo. Se a minha filha envolveu uma pessoa numa confusão em que a pessoa nem queria estar. Eu vou falar do meu relacionamento. Tudo bem que ela falasse, é um direito dela, mas e claramente dá pra perceber que ela tá sofrendo com o fim do casamento dela. Mas ela tipo, gente, Até porque, obviamente, o post dela gerou tanto questões para o cara, quanto também para ela que supostamente estava casada, né? O post não gerou só um assunto, gerou 2 questionamentos. Por isso que a mãe foi falar sobre isso. Ela não pegou um assunto que não tinha nada a ver com ela e transformou sobre ela. olha, apesar de eu estar solteira, eu não tenho nenhum envolvimento com a pessoa citada, foi uma falha da minha filha, foi uma fala equivocada. Não, falou só sobre ela, que se e ainda cobrando Isso aí podia ter falado mesmo, podia ter, ao invés de falado tanto assim, e dilacerado comentários, poderia ter falado, gente, eu nem conheço esse bofe, tenho nada com esse cara aí não. Inclusive, DM tá aberta, galera. empatia de mulheres que ia estar julgando por ter acabado o casamento tão cedo. E que se dane a Carol, né? Porque ninguém sabe se de fato o Léo tá com a Carol. Que se dane a Carol, né? Porque o importante é ela defender a filha dela. Gente, vocês vão me desculpar, na moral, assim, vocês podem me cancelar, mas acabei, foda-se. Se tem 2 pessoas que supostamente namoram, mas ninguém sabe se namora, ninguém nunca falou publicamente se namora, não sei o quê, você já vai defender a mulher que você nem sabe se tá namorando? Aí vai dizer, não, porque primeiro, será que é a Carol que não quer que fale sobre esse relacionamento? Vamos cair na real um pouco, né, galerinha? Vamos descer pra terra aqui. Será que é ela que não quer falar sobre o relacionamento? Será? Mas vamos lá, tá bom. Agora, se eles publicamente não dizem que estão juntos, né? Então, acho que esse argumento de porque foda-se a Carol já não existe. Né? Se deveriam estar cobrando alguma coisa, deveria estar cobrando do bofe lá de falar, então, querido, você tá com ela ou não tá? Porque ele também, da mesma forma como a mãe da Antonella na hora de se posicionar não falou, não conheço esse cara, ele também, na hora de se posicionar, também não falou nada. Ele simplesmente só falou, não conheço essas pessoas. Então, assim, cada um que tá escolhendo o que deixar de falar, o que não dá pra deixar de falar, né? Agora, vocês estão pegando muita dor de um treco assim, que puta que pariu, né? Realmente. Eu sei lá. É porque você deve ser fã desses queridos aí, que eu nem sei quem são. Carol Lima lá é famosa? Zero falando mal da Carol Lima, viu? Tá super convidada. Mas assim, estão pegando uma dor de um negócio. O tio da Antonella tá querendo que o Léo Pereira se pronuncie e assuma uma coisa que ele nem quer assumir, que é o Carol, por conta da sobrinha dele que arrumou todo esse kikiki, gente. Por conta da pirralha que arrumou. Vocês distorcem muito, gente. Vocês distorcem muito. As pessoas estão criticando a Antonella. Porque eu acho que não é difícil entender. Se a mãe é uma pessoa publicamente solteira, se o cara é publicamente solteiro, se ela é muito fã do cara e que sonharia da mãe estar junto do cara, até então não é nada demais. A única coisa que pode gerar é que realmente a Antonella é gigante na internet e que as duas, né, colocar as 2 pessoas num post poderia criar uma saia justa, né? Poderia criar uma saia justa com os 2 solteiros. Agora, quando existe um relacionamento oculto, aonde o oculto é o cachorro, né? Onde há uma figura oculta que vem por trás do... onde né? Se de um lado tem uma figura oculta, que você não sabe se a pessoa se relaciona, e o outro lado, a internet supostamente achava que estava casado, quando a Antonella vai lá e fala sobre os 2, meio que coloca um foco no relacionamento. Aí realmente é meio chato, né? Agora, quem sou eu, longe de mim, querer defender o Dino da Antonella? Mas ele não tá falando que ele tem que se posicionar. É porque todo mundo está caindo de porrada em cima da Antonella, nossa pobre, coitada menina, porque ela teria feito quase um crime. Que foi chipar a mãe com outro cara que supostamente é solteiro. Porque ela não respeitou a suposta figura oculta, que é a suposta namorada do suposto jogador.
Meu Deus, né? Crime, cadeia. Gente, esse povo é sem noção demais. Cara, a confusão por conta desse stories da Antonella tá rendendo até agora, gente. Até agora. Tem o pronunciamento da mãe dela, e agora o tio dela, que é um chato, que já veio encher o saco uma vez numa postagem minha, veio, gente, defender a sobrinha e a irmã, falando que o Léo Pereira tinha que se pronunciar e assumir a Carol Pereira, que é culpa... Gente, eu não entender que a culpa é... Não. Ele falou que caso ele realmente fosse uma pessoa que tivesse um relacionamento, publicamente ele é solteiro. Se ele quer ser conhecido como uma pessoa que tem um relacionamento, ele precisa falar sobre esse relacionamento. Ele não falou que ele deveria. É um pouquinho diferente. dele. Sendo que o cara tava na dele. Gente, na boa, eu tenho muita preguiça. Porque essa Antônia, ela sempre faz alguma coisa, gente, pra causar na internet. E depois fica esse argumento. Ai, porque eu sou adolescente. Ai, meu Deus. Gente, eu não suporto. Adolescente de 17 anos, já tem muito bem discernimento. É uma garotinha que tá aí, ó, desde os 14 anos na internet, se eu não me engano, tá? Tem muito tempo na internet, sabe muito bem como a internet funciona, como tudo causa burburinho. E ela sabia que ia causar burburinho ela postar os stories, gente, da mãe dela pro Léo Pereira, supostamente. Gente, pelo amor de Deus, cara, se fosse uma pessoa que entrou na internet ontem, eu até entenderia. A Berícia, não. Ai, coitada, entrou agora, não sabe como funciona, não vai... Sabe como que é os haters? Agora a garota, gente, anos na internet, vim com essa, ela sempre faz, gente, aquele mesmo drama. Ai, porque eu sou adolescente, ai, eu estou aprendendo. Ai, gente, vocês que é tonto que cai uma dessa? Aí fica esse tio dela passando a mão nela. Ai, gente, eu tenho muita preguiça, tá? Ai, que preguiça desse povo. Ai, não aguentei também o pronunciamento da mãe dela. Nossa, quando eu comecei a ver o pronunciamento, gente, eu achei que tinha, nossa senhora, eu ter perdido um filho, morreu alguém. Ai, muito drama pra nada. Ai, sério, ai, gente. Nossa, que preguiça. O Léo Pereira não tem que se pronunciar de nada não, gente. Não foi ele que fez postagem nenhuma, não foi ele que fez nada. Se tá levando hate, foi porque procurou, tá? Porque ela procurou. E é isso, gente. Nossa, mas é uma defesa do macho também, né? Meu Deus do céu. Aí no meio dessa história, a ex-sogra, como é que é? A ex quem da Antonella? A ex-sogra da Antonella apareceu fazendo um comentário. Então, a Antonella namorava esse garoto aqui, Otávio, é isso? Nós, pais do Otávio, passamos pelo mesmo quando a Antonella terminou o relacionamento com ele e ele foi dilacerado e esculachado por comentários pesados e maldosos na internet. O ponto alto da dor foi ouvir no podcast ele ter sido chamado de FDP por uma entrevistadora que não conhece o menino maravilhoso que ele é, amado por todos ao seu redor na vida real, sem nenhuma defesa. Ainda dói muito ninguém com quem ele conviveu durante o relacionamento não tê-lo defendido. Mas aprendemos da forma mais cruel que as redes sociais, na maior parte, são só negócios. Esse é o jogo. A felicidade ou tristeza é na vida real. Esse que vale. Recentemente a gente fez um vídeo aqui sobre combinação de namoro na internet, né? Mas a Mona aqui só aproveitou também para... Já que estamos tacando pedra na Antonella, deixa eu tacar um pouquinho aqui também, rapidinho, só um minuto. Aí a galera começou a achar que essa história é meio combinada. Que a Antonella teria jogado pro alto, assim, ó, e se colar, colou. Vamos lá. Meu vídeo gerou alguns comentários e eu quero responder com a minha opinião. Alguém pediu? Não, mas eu tô aqui pra isso. Pra dar a minha opinião. É o que eu peço. Lari, eu não tinha levado pra esse lado, né? De que tinha sido alguma coisa combinada, mãe e filha. Eu acho que a adolescente, porque pra mim ela não é criança, a adolescente agiu por impulso mesmo e falou asneira, né? Só que eu não tinha levado por esse lado, né? De ser algo combinado, mãe e filha. Até eu começar a ver a insistência do Dindo, né? Ó, do Dindo, de que o Léo tem que se pronunciar, ele tem que confirmar se ele tá ou não com a Carol. Tá meio estranho isso. Mas sabe qual é o grande problema? É que isso vai rodar, Calma aí, que tem um print aqui do tio falando. Quando disse que o Léo deveria se posicionar, que estavam ou não juntos, não foi pra mim, não. Servia para os fãs da Carol que estavam atacando duas pessoas sem motivo. Mais uma vez está aqui dizendo exatamente o que eu falei, que na verdade ele falou sobre as pessoas estão defendendo um relacionamento que não é público. E ele está falando, ué, calma aí, se existe esse problema,
de um relacionamento não público sendo destruído na internet, as pessoas que estão nesse relacionamento deveriam ir pra internet e falar que esse relacionamento existe. Longe de mim estar defendendo o Dino Antonella. Tem que confirmar se ele tá ou não com a Carol. Tá meio estranho isso. Mas sabe qual é o grande problema? É que isso vai rodar, rodar, rodar e cair, ó, no da Carol. Porque é sempre assim. É sempre assim, roda, roda, roda e cai no toba dela. Quer dizer, é realmente uma galera defendendo ela, né? A suposta namorada que não é namorada. O primeiro vídeo que o Dindo fez falando sobre o assunto, ele citou sobre as mulheres não terem empatia com a irmã dele, né? Porque tá julgando ela. Mas ele parou pra pensar que ele também tá julgando, porque a partir do momento em que ele afirma que a Carol está errada se aceitar um relacionamento onde é mantida em sigilo, ela está errada. Mas quem foi que disse pra esse senhor que as pessoas têm que ter um relacionamento e tem que ficar gritando aos 4 cantos do planeta que tá namorando? E eu sou fofoqueira, né? Então, assim, eu acompanho muitas fofocas. A Carol e o Léo, eles já terminaram mais de uma vez. Na verdade, eles namoraram, terminaram, voltaram e terminaram de novo. E agora há uma suspeita que supostamente eles estejam juntos novamente. Será que por algum instante esse senhor... Gente, mas é uma distorção completa do que está sendo falado, né? Completa. Quem tá falando sobre ter que ter um relacionamento público ou não? Só que as pessoas estão culpando a garota de ter chipado um cara casado. E o argumento dele é: esse cara não é casado, esse cara é solteiro, supostamente solteiro. Então eu acho que esse argumento cai por terra. Então ela não tá falando que obrigatoriamente precisa de nada, não. É que o grande crime que a Antonella teria cometido era colocar a mãe pra ser chipada com um cara que tem um relacionamento. E ele fala: ué, mas calma aí, não tem um relacionamento. Meu Deus, gente, não é difícil de entender. Parou pra pensar que não seja uma opção do Léo manter o relacionamento em sigilo, e sim da Carol vir... É mó papo, né? Mó história esse negócio de que é a escolha dela. Visto que eles terminaram, voltaram. Pode até ser, mas assim... E terminaram de novo. O que pode acontecer aí nesse meio tempo? Olha, vamos voltar, mas vamos manter tudo em segredo. Eu não quero ser exposta até que a gente firme que é isso mesmo que a gente quer. Nem sempre é o homem que quer manter o negócio em sigilo, não. Então, assim, minha gente, vamos desembuchando aí. Nesse angu tem caroço, né? Porque essa... Me fugiu até a palavra, né? Porque essa obsessão de que o Léo tem que dizer se tá ou não com a Carol. Gente, é simples. Ó, direct. Manda um direct pra ele. Juro. Ai, nem sei o que dizer. Ó. Anos de Copa, o Léo Pereira foi escalado e aí a Antonella posta isso com a mãe dela, chipando, sendo que a mãe dela, além do todo mundo achava que ela tava casada, aí ela vai lá e posta uma foto da mãe dela, que todo mundo acha que tá casado com o Léo Pereira, que assim, tá solteiro, mas não tá, porque vai e volta com a Carol, e logo depois da convocação, sendo que elas estão sempre lá no estádio, então assim, obviamente, isso iria repercutir, sabe, obviamente iria... E aí, assim, não sei se ela não calculou bem a rota, mas eu confesso que eu fiquei com pena da mãe dela, porque deu pra ver que mexeu ali em questões bem sensíveis, porque a mãe dela, ao que deu a entender, que ela postou ali, né, houve traição, ela casou há pouco tempo, há poucos meses, ninguém sabia que a mãe dela estava separada, e agora ficaram sabendo porque a Antonella foi lá e postou chipando os dois. E aí depois ela falou assim, ai gente, eu não vi nada demais, não sei o quê. Obviamente eu não vou atacar a Antonella, ela é uma adolescente, né, gente? Nessa época a gente não tem muita coisa na cabeça, vamos lá, né? Tem um filho de 14 anos também e já fui colocada em situações de constrangimento e eu sei que, tipo, não é que eles fazem por mal. Mas, a gente, né, no caso dela ali, gente, ela não é uma criança já, vamos lá, né? Essa menina sempre está envolvida em polêmica, que ela sempre sabe, ai, eu não sabia, ai, não foi culpa minha, não sei o quê. Então, assim, acho que talvez ali seja questão dos pais focarem nisso, principalmente na terapia, pra entender o que acontece, sabe? Essa coisa assim, porque, enfim, nem vou falar aqui o que eu penso, mas, né, enfim. E aí, então, assim, pra mim, isso aí não foi totalmente sem pensar, não, tá? Não foi, não foi, não. Ai, gente, mas é nóis, né? O famoso tempestade em copo d'água.
Aqui é a Joana falando sobre a Antonella também. Internet não é roda de amigos pra você falar o que você quer. Dentre as polêmicas da semana, tivemos a Antonella fazendo um post shippando a mãe dela com um jogador do Flamengo. O cabelo tá igual, meu sonho. Arroba da mãe, não me mata, te amo. Vou fugir de casa depois dessa. E aí você vai pensar, pô, não tem nada demais nesse post. Não teria nada demais se a Antonella não tivesse milhões de seguidores na rede principal dela e milhares no Daily. Ou seja, nós estamos falando de uma marca que está mencionando outras duas marcas e associando elas. Não vou nem entrar no mérito vida amorosa do Léo Pereira, porque é muito confuso, então me dá preguiça. Mas o ponto principal do argumento da Antonella foi, eu só fiz um chip entre duas pessoas solteiras e os adultos estão complicando. Ela até tem razão quando fala que nós adultos complicamos muitas coisas. Porém, a Antonella não é só uma adolescente comum, ela é uma marca que influencia milhões de pessoas. Se esse chip dela fosse comentado em uma roda de amigos, não teria dado em nada. Mas ele foi postado na internet e isso trouxe uma exposição desnecessária para duas pessoas. A mãe dela, por exemplo, teve que se pronunciar sobre o fim do casamento. Então, assim, de 100 coisas que você fala na sua roda de amigos, 2 você traz pra internet. Porque não existe controle de narrativa quando algo cai na internet. É isso, gente. Ai. Eu tô morrendo. De gripe, não. Desse relacionamento que não vai acontecer entre o Léo e a mãe da Antonella. Ai, muita tristeza às vezes, a vida.